aqui eu finalizo o conteúdo que é um conteúdo básico do que seria a Atlântida. Agora a gente vai para um conteúdo mais avançado, mais profundo. Vamos adentrar agora falar sobre a energia vril, sobre a conexão dela com Hitler, né? Que Hitler também tinha uma seitazinha e também usava conhecimentos ocultos para poder desenvolver a manipulação. Não é nem manipulação, para desenvolver isso na mente das pessoas, que ele usou esse poder, conhecimento oculto, com um bom discurso para poder adquirir mais adeptos e dominar a Alemanha com os seus discursos. Só isso que ele fazia. Ele falava muito bem, ele sabia o que falar. Os Atlantes, eles eram monoteístas no começo da sua formação. Eles eram monoteístas. Depois veio pessoas de fora que resolveram impor a criação de vários deuses, né? Chamado de panteísmo, né? Vários deuses. E foi isso um dos motivos que fez a Atlântida cair, né? Foi essa ganância, essa fome de poder, essa mudança de crenças também. Além da destruição geral dos manuscritos gregos e romanos na época das invasões dos bárbaros, uma grande parte da literatura clássica foi sistematicamente destruída. Então, quando eles escolheram quais livros ia ficar e quais livros ia sair, eles sabiam muito bem. Quem criou o primeiro concílio de Nicéia, eles se juntaram para decidir como é que ia fazer um documento, um livro que tivesse a informação do jeito que eles queriam, para poder controlar e ganhar poder perante o povo. Entendeu? Muitas palavras foram trocadas de significados exatamente e outras coisas foram tiradas e outras botadas exatamente para controlar o povo ficar sempre cativo, o povo ficar sempre sujeito ao dominador. Não existia liberdade de pensamento. As pessoas sempre queriam buscar alguém que dissesse, que controlasse elas. O Papa Gregório, por exemplo, ordenou que fosse destruída toda a literatura clássica a fim de que não afastasse os fiéis da contemplação do paraíso. Amrou, o conquistador de Alexandria, onde havia a maior biblioteca da antiguidade, com mais de 1 milhão de volumes, usou os manuscritos clássicos como combustível durante 6 meses. Então o cara queimou manuscritos antigos usando como forma de combustível, cara. Olha tanto que esse povo era muito idiota. Meu Deus do céu. Tipo, é usar dinheiro para limpar a bunda, tá ligado? É mais ou menos a mesma coisa, mas isso com coisas que eram para estar hoje, eram para estar disponíveis pra gente. Infelizmente foram perdidas muita coisa, cara. A Alexandria, quando veio abaixo, caralho, levou um monte de livro para as cinzas, entende? É uma coisa que dói, sabe? Dói muito de saber uma coisa dessa. Mas vai fazer o quê, né? Mas como o conhecimento é infinito, ele sempre vai retornar, ele sempre vai vir de cima do éter ou da energia vril. Ele sempre vai vir em pessoas que estejam abertas a receber a informação, e essas pessoas vão disseminar a informação. Por mais que ele tivesse queimado isso há uns 4 mil anos atrás. Vamos lá. Ele usou como combustível durante 6 meses para aquecer os 4.000 banhos públicos da cidade. Alegou que, se os livros antigos continham informações que estavam no Alcorão,
eles eram supérfluos. E se tinham informações que não estavam no Alcorão, não possuíam valor algum para os verdadeiros crentes. Então, tudo que estava fora do livro do Alcorão, para ele não era importante. Para ele era uma heresia que existissem livros ou manuscritos que não pertenciam ao Alcorão. Tipo, como fazer hoje com a Bíblia Sagrada. Tudo que está fora da Bíblia, ninguém quer acreditar. Quem segue muito esses conceitos bíblicos, não querem acreditar. Tudo que está fora não quer. Mas engraçado que usam a ciência. Os mesmos adeptos, né? Nem crentes, mesmos adeptos religiosos, bíblicos, eles não negam a ciência. Não é engraçado? Não é uma certa contradição, hipocrisia? Talvez a pessoa nem perceba, né? Talvez a pessoa nem se toque disso, né? Por que eu sou 100% bíblico, mas eu utilizo coisas que a ciência criou e que está fora da Bíblia, entende? Sobre principalmente coisas que envolvem o passado. Vamos para frente. Essa aula vai ficar extensa porque realmente tem que ser. Não dá para diminuir esse conteúdo em um vídeo de 5 minutos ou 10 minutos, gente. Infelizmente não dá, porque é muita coisa. Ninguém sabe quantas referências à Atlântida podem ter sido usadas para esquentar água para os conquistadores árabes, pois a Alexandria era não só um centro literário, mas um centro científico. Como no próprio filme que eu indiquei, que mostra a Hipátia de Alexandria, que era uma professora fora do padrão, né? Era a única mulher que ensinava na biblioteca de Alexandria, era a única mulher que ensinava, ela estudava muito sobre o universo, e no filme mostra que ela foi quem descobriu que a Terra gira em torno do Sol, e não o Sol gira em torno da Terra, e que a Terra está parada. A Terra não está parada, entende? Foi ela que descobriu. E alguns anos mais tarde, depois de Cristo, outro filósofo, que eu não me lembro o nome, descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Tipo assim, esperaram um homem descobrir para poder dar validade. Uma mulher que descobriu antes, não deram validade para essa mulher. Entendeu? Sempre a questão machista desde o começo, porque a mulher, como se a mulher sempre foi vista como aquela que levou Adão a pecar, né? Mas a mulher foi sempre a que puxou para a gente ser curioso, para a gente querer aprender. Entende? O conhecimento não é pecado. Quando a Eva comeu a maçã, ela não comeu a maçã do pecado, ela comeu a maçã do conhecimento. E essa maçã é simbólica. Não é uma maçã que você come fisicamente e vai adquirir conhecimento do mundo inteiro, do bem e do mal. Não é assim, não. Tá? É uma metáfora. É uma metáfora. Entenda que é uma metáfora. Aquela passagem ali. Então a mulher ela sempre foi motivo de mal-estar para os homens que dominavam que estavam no poder em qualquer segmento de tempo, qualquer linha de tempo. Toda mulher que se sobressai ou que começa a bater de frente com preceitos idólatras, eles sempre dão um jeito de caluniar ou de fazer com que aquela mulher seja de alguma forma punida, né? Porque isso está enraizado na mente deles, de que a mulher é que foi o motivo de Adão ter saído do paraíso. Mas não faz sentido, cara, não faz sentido. Porque a mulher foi sempre aquela que foi mais curiosa, velho. É sempre a mulher que toma atitude ou essa energia, nem é mulher, essa energia feminina que existe em cada um de nós, tanto em homem como em mulher, existe energia feminina e masculina. E essa energia feminina que nos impulsiona a buscar o que está oculto.
que nos impulsiona a ter curiosidade sobre determinados assuntos ou fazer as coisas, entende? É sempre essa energia feminina. Vamos lá. Os conquistadores espanhóis do Novo Mundo continuaram essa destruição de registros antigos. Então foi uma caça às bruxas, cara. Foi terrível. O bispo Landa destruiu todos os manuscritos maias que achou no Yucatán, com exceção de 6, que estão agora em museus da Europa. Os maias, com suas referências diretas à sua origem, seu surpreendente conhecimento científico, podiam ter fornecido informações valiosas sobre o continente perdido, e talvez ainda possam, caso sejam encontrados novos registros. Agora vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Em certa época existiu o Oceano Atlântico. Existiu no Oceano Atlântico, desculpa. Em frente à boca do mar Mediterrâneo, uma grande ilha que era o remanescente de um continente atlântico, conhecido pelo mundo antigo como Atlântida. A descrição dessa ilha por Platão não é, como se pensou durante muito tempo, uma fábula, mas uma história verdadeira. A Atlântida foi a região na qual o homem, pela primeira vez, saiu do barbarismo e tornou-se civilizado. E através do tempo, a Atlântida tornou-se uma nação poderosa e de grande população que, expandindo-se para a costa do Golfo do México, para o rio Mississippi e Amazonas, a costa do Pacífico da América do Sul, do Mediterrâneo, a costa ocidental da Europa e da África, o Báltico, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Povoou esses locais que foram, portanto, habitados por povos civilizados. É por isso que existe essa conexão de construções e achados arqueológicos em várias partes, principalmente aqui na América do Sul, dos maias, né? Dos incas também. Essa semelhança entre as construções piramidais, né? É uma semelhança que dá até medo. Mas as pessoas não conseguem ligar os pontos, entende? Ainda acham que é tudo separado, mas não é, cara. Veio tudo de uma fonte só. E vamos para frente. Atlântida foi o verdadeiro mundo antediluviano. O Jardim do Éden. Então, Atlântida era o Jardim do Éden. O Jardim das Hespérides. Os Campos Elíseos. O Jardim do Alcino, o Olímpio, o Asgard, né, na cultura nórdica, o Asgard, ou então Asgard, né, que chama de Asgard, das tradições das nações antigas, representando uma lembrança universal de uma grande terra onde a primitiva humanidade viveu durante séculos em paz e felicidade. Os deuses e deusas dos gregos antigos, dos fenícios, dos hindus e dos escandinavos eram simplesmente os reis. Se liga, anota aí. Vou voltar bem aqui para outro tópico de cima. Quero que você anote bem no seu caderno. Bote assim. Atlântida foi o verdadeiro mundo antediluviano, que era igual ao quê? Ao Jardim do Éden, o Jardim das Hespérides, que é com H, você bota H-E-S-P-E, acento no E, Rides, Hespérides, os Campos Elíseos, lá da cultura grega, o Jardim de Alcino, o Olímpio, Monte Olimpo, Monte Olimpo, que é onde os deuses ficavam, e Asgard, que é onde também os deuses nórdicos ficavam, das tradições das nações antigas, representando uma lembrança universal. Então, essas informações todas se ligavam num ponto só. Os deuses e agora você bote aí embaixo no caderninho, bote assim, os deuses e deusas dos gregos antigos, dos fenícios, dos hindus e dos escandinavos eram simplesmente os reis, rainhas e heróis de Atlântida. As ações a eles atribuídas nas mitologias são uma lembrança confusa de acontecimentos históricos reais, certo? A mitologia do Egito e do Peru
representava a religião original de Atlântida, a adoração do sol. A mais antiga colônia fundada pelo povo da Atlântida foi provavelmente no Egito, cuja civilização era uma reprodução do que existia na Atlântida. Então, o que ainda remete, tem muita força, que é uma coisa, é uma construção que transpassou milênios, foi a construção das pirâmides no Egito, que até hoje estão de pé, que ali teve uma forma de construção e manipulação tecnológica que realmente era para deixar marcado pela vida toda, para a gente não esquecer de forma alguma a nossa ancestralidade, de onde foi que a gente veio. Ali é uma prova que tem muita coisa para ser descoberta, muita, e se a gente não buscar esse conhecimento, não buscar informações, a gente não vai lembrar quem nós somos. A gente vai ficar à mercê das dominações que hoje existem, a manipulação de informação que hoje existe, que tentam sempre controlar a tua mente. E pegando as tuas fraquezas emocionais, né? Lógico, eles sabem como manipular emocionalmente as pessoas. Vamos lá. Os utensílios europeus da Idade do Bronze vieram da Atlântida, cujo povo foi também o primeiro a trabalhar com o ferro. O alfabeto fenício, parente de todos os alfabetos europeus, teve origem no alfabeto da Atlântida. Olha que interessante. Então, o alfabeto fenício, que é um dos mais antigos, teve origem também do alfabeto de Atlântida. A Atlântida foi o berço original da família das nações arianas. As nações arianas essas que Hitler usou como forma de domínio de massas. E também família também das civilizações indo-europeias, assim como dos povos semitas também, e possivelmente também das raças turanianas. Atlântida foi destruída por uma terrível convulsão da natureza, durante a qual a ilha toda submergiu no oceano com quase todos os seus habitantes. Algumas pessoas fugiram em barcos e jangadas, levando para as nações a leste e a oeste a narrativa da terrível catástrofe, que permanece até nos dias atuais nas lendas de inundação e dilúvio de diversos povos do Velho e do Novo Mundo. Então, o dilúvio ele aconteceu de forma simultânea em todas as regiões onde os atlantes povoaram. Então, essa história do dilúvio ela é muito mais antiga do que relata na Bíblia, que a Bíblia é só a junção de vários outros manuscritos. Ela é sagrado, mas as pessoas começaram a endeusar. O problema é que a gente começa a cultuar, a gente começa a endeusar e usar as palavras que estão lá como forma de expressar certas crenças de quem está falando. Digamos, se eu quero manipular para criar uma guerra entre pessoas, ou entre nações, ou cidades, tanto faz estados, eu posso ter uma boa dialética e usar passagens bíblicas para fazer aquilo que eu sinto vontade de fazer, que para mim tá certo. Digamos, se eu quero matar uma pessoa e usar um argumento bíblico para que a pessoa ali não é do jeito que eu quero, ou eu não concordo com a vida que aquela pessoa leva, e eu quero que outras pessoas também enxerguem o que eu enxergo e comece a condenar aquela pessoa, eu começo a usar passagens bíblicas para isso. Tá entendendo? Vamos lá. Isso é conversa para outro vídeo. De acordo com documentos antigos astecas, a gente pegando um pouquinho da cultura asteca, por exemplo, Noé do México foi Coxcox, o nome do Noé do México, também chamado de Teocipactli, ou Tepzi, na verdade, Tezpi, Tezpi, Tezpi.
Então anote, lá no México existiu também um Noé, que se salvou com sua mulher num barco ou jangada de cipreste, o nome da madeira é cipreste. Pinturas retratando o dilúvio foram descobertas entre os astecas, mixtecas, zapotecas, tlaxcalanos e outros. O povo Vu, anote aí, ó, o povo Vu, VUH, era uma crônica escrita em hieroglifos maias que foi queimada pelos espanhóis durante as guerras de conquista e depois traduzida de memória para línguas latinas. Essa lenda maia sobre o dilúvio conta o seguinte: então as águas, olha a lenda maia, então as águas foram agitadas pelo desejo do coração do paraíso, que é Huracán, dá o nome. O coração do paraíso, esse Huracán, eu acho que tem a ver com a questão de Gaia, né? O poder divino junto com o poder da natureza. E uma grande inundação arrasou essas criaturas. Eles foram tragados em uma névoa escura que desceu dos céus, a terra escureceu, uma chuva torrencial caiu e chovia de dia e de noite. Tem o resto da profecia que eu botei só uma parte aqui. Outro relato. Os primeiros colonizadores da América do Norte anotaram uma lenda das tribos dos Grandes Lagos. Há muito tempo, o pai das tribos indígenas habitava a região do Sol Nascente. Avisado em sonhos de que um dilúvio cairia sobre a terra, ele construiu uma jangada na qual se salvou com sua família e todos os animais. Uma lenda Hopi descreve um lugar em que grandes cidades foram criadas e a navegação floresceu. Mas quando o povo se tornou corrupto e violento, um grande dilúvio destruiu o mundo. Ondas mais altas que montanhas caíram sobre a terra. Os continentes se partiram e foram submersos pelos mares. A tradição iroquesa sustenta que o mundo foi destruído pela água e apenas uma família se salvou, 2 animais de cada raça. Os índios colombianos, os xibixas, que tem um B no meio aqui, os xibixas tem uma lenda que diz que o dilúvio foi causado pelo deus Xibixancum, condenado pelo deus supremo Bochica a sustentar a terra sobre as costas, que lembra também aquela lenda da tartaruga, que a terra é igual a uma tartaruga, aliás, a terra é levada no casco de uma tartaruga. Agora eu não me lembro de que lenda é essa, aliás, de que povo é essa lenda. Diz-se então que os terremotos acontecem quando Xibixancum se mexe. Na lenda grega, Atlas sustenta o céu e às vezes a terra em seus ombros. O deus Atlas, aliás, na mitologia grega, na lenda grega, né, Atlas é um titã. E a lenda do dilúvio de Xibixas é muito semelhante à grega. Para se livrar da água que cobria a terra após o dilúvio, Bochicha abriu um buraco em Tenkendama. Na lenda grega, as águas desapareceram pelo orifício orifício de Bambícia. A mesma história quase se repete também nos Incas. E também a mesma história já na América do Sul. Os índios guaranis, que aqui no Brasil, gente, essa é muito boa, que aí ninguém conta, né? Que os índios guaranis têm uma lenda sobre Tamandaré, que quando as chuvas caírem e começaram a inundar a terra, ficou no vale, em vez de subir para as montanhas com seus companheiros. Quando as águas subiram, ele subiu numa palmeira e comeu frutas enquanto esperava. As águas arrancaram a palmeira e Tamandaré e sua mulher usaram-na como barco, enquanto a terra, as florestas e a montanha desapareceram. Quando as águas tocaram o céu, Deus fez com que elas parassem, e Tamandaré que parará no alto de uma montanha, desceu ao ouvir o bater das asas de um pássaro celeste como um sinal de que as águas estavam acabando e começou a repovoar o mundo. Então isso aqui é uma lenda dos índios guaranis,
que também conta a história do dilúvio, só que de outra forma. Isso é um dos Noés. Saudade também, Gabriel. Isso é um dos Noés que existiram naquela época do dilúvio. Agora existem também os Noés do Mediterrâneo, Europa e Oriente Médio. Devido à existência de documentos escritos, são melhor conhecidos por nós como o nome próprio de Utnapishtim da Babilônia, que foi também um Noé, Baisbata do Mahabharata hindu, e o Ima da lenda persa, Ima, que é o Y-I-M-A, da lenda persa, e do Deucalion da mitologia grega, que repovoaram a terra com pedras que se transformaram em homens. Beleza, passa para frente, que isso aqui não faz sentido pedras se transformar em homem, mas como eles tinham talvez um conhecimento sobre a energia frio, né, sobre o quinto elemento, talvez isso aqui pode ter acontecido, transformar pedras em homens. Aparentemente existiam vários Noés, mas um não sabia da existência do outro, porque quando veio a manifestação em sonhos para essas pessoas, realmente eles estavam espalhados em vários cantos do mundo. Quando veio essa manifestação em sonho, as pessoas tiveram que tomar atitude, entendeu? Porque essas histórias ficaram separadas e agora que estão se juntando para a gente buscar o entendimento de que não existiu só um Noé, e sim várias pessoas foram despertas naquele período. Aqui tem uma foto com várias pirâmides espalhadas pelo mundo, né? Tem a da de Gizé, tem a Inca, Maia, Azteca e outras que devem estar escondidas aí no meio da mata amazônica, né? Da floresta amazônica. Aqui tem umas fotos de cidades perdidas no mar Egeu. Tem até as linhas que dá para ver de cima a foto, né? Cidades perdidas e algumas localizações possíveis de onde foi a Atlântida. Todas as raças civilizadas do mundo herdaram alguma coisa da civilização de épocas mais antigas. E assim como todos os caminhos levam a Roma, todas as linhas convergentes da civilização levam a Atlântida. Em relação ao quinto elemento, tem duas indicações de livros aqui, que a primeira é o Sol Negro, que é duas crônicas, na verdade. O Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas, da Maria Pereira, e também tem o Sol Negro 2, volume 2, A Cidade Secreta do Vril. Outros povos descendentes dos Atlantes, como os habitantes da Ilha de Páscoa, que tem aqueles monumentos lá aquelas coisas, aquelas caras enterradas assim no chão, né? Um monte de homenzinhos enterrados no chão, que eles são gigantescos. Ali tem descendência atlântica. Né? Vamos voltar. Com os habitantes da Ilha de Páscoa e sumérios, também utilizaram-se dessa energia para erguer suas fantásticas construções e seus monumentos. Existe uma estranha força que é sustentadora da energia vital do universo. Consiste em um tipo de energia diferenciada, ainda desconhecida pela maior parte da humanidade, que será em breve a alavanca para o avanço tecnológico da humanidade. Então a gente está chegando perto de descobrir como manipular o campo eletromagnético. Isso vai facilitar muito a nossa vida, entendeu? Mas isso também, se a gente usar ele de forma egoísta, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Atlântida. Destruição total, entendeu? Mas como a gente é muito ganancioso e egoísta, com certeza isso vai acontecer, entendeu? A gente pode descobrir algo tão poderoso que nem esse, e mesmo assim a gente, em vez de usar para o bem de todos, a gente vai usar para controle e para ganhar dinheiro. O termo quinta essência foi primeiramente elaborado pelo filósofo Aristóteles, que dizia que o universo era composto de 4 elementos principais: água, terra, fogo e ar, e mais uma substância etérea, que é chamada de éter também, que interpenetra em todos os compostos, impedindo os corpos celestes de caírem sobre a terra.
Isaac Newton também defendeu a existência da quinta essência em suas teorias e discussões sobre os conceitos da matéria e energia. Isaac Newton, ele era de sociedades secretas. Se eu não me engano, não sei se ele era da Rosa Cruz ou era da maçonaria antiga. Eu acho que era da Rosa Cruz. Não me recordo muito bem não, mas ele era o iniciado. Então todas as descobertas científicas que ele fez foi usando conhecimento esotérico, místico. Em 1998, 3 astrofísicos da Universidade da Pensilvânia mencionaram o termo quinta essência para designar um campo dinâmico quântico que é gravitacionalmente repulsivo, confirmando a existência do quinto elemento através da física quântica. Porém, se nos debruçarmos nos fatos históricos, concluiremos que a energia vril fez parte do tesouro nazista, intitulado A Sabedoria da Lendária Atlântida pelo Terceiro Reich. Pelo Terceiro Reich, na verdade. Thule, Atlântida, Catástrofes e Mundos Perdidos. Tragédia Média, escrita pelo autor romano Sêneca. Tempo virá, no decurso dos séculos, em que o oceano dilatará sua cintura com o que envolve a terra para mostrar ao homem uma região imensa e incógnita. O mar revelará então novos mundos e Thule deixará de ser o limite do universo. Uma dica de filme muito bom é O Quinto Elemento. É um filme antigo, de 2002, eu acho, que é com Bruce Willis e a Mila Jovovich. Esse filme ele é futurista, só que ele explica muito bem sobre essa questão dos 4 elementos e o quinto elemento. O quinto elemento era a Mila, que ela estava adormecida, era um ser antigo, bem antigo mesmo, milenar, e ela estava adormecida, né? E chega um ponto que ela acorda, ou então, na verdade, nem acordar, fizeram um clone dela, acharam uma mão dentro de uma tumba aí em Marte, se eu não me engano. Acharam uma mão, aí eles reproduziram aquela mão, eles usaram a clonagem, que no filme tem uma certa tecnologia que recria o corpo humano, né? Se tiver um DNA ali, eles vão recriar o corpo inteiro e dar vida, né? E no filme mostra essa questão sobre essa energia frio, né? O quinto elemento. O quinto elemento é uma mulher, é o ser humano, como exemplo, né? O ser humano, só que tem que ser o ser humano com a mente, né, limpa. E a menina, quando ela pega, tem um momento que ela vai aprender sobre o que aconteceu na humanidade ao longo do tempo, né? E ela começa a ver as destruições, tudo, né? Ela chora, porque ela vê o tanto que os seres humanos se perderam, né? Em questão de ligação com o Criador, se perderam totalmente, se desligaram totalmente, se ligaram mais na matéria. Por isso que nosso caminho evolutivo, na verdade, é para a gente não precisar mais desse plano, precisar mais das coisas materiais, para a gente se comunicar através somente do pensamento, entende? É coisa psíquica, onde a fala e a escrita não é mais importante, ela é uma coisa primitiva. Quando a gente chegar no ápice da nossa evolução, é mais ou menos isso. A gente não vai precisar falar, porque a gente vai saber, a gente vai usar só telepatia, entende? A gente não vai ter tantos distúrbios psicológicos e nem travas. Quando a gente quiser passar alguma informação, aquela pessoa já vai saber o que a gente está querendo dizer. A gente não vai precisar nem falar. E eu espero muito que a gente consiga chegar a esse nível de transcendência, entende? Eu desejo muito isso, que é o caminho da gente, é esse, né? A gente se desligar mais do plano material, até da questão sexual também, que a gente não vai, a evolução da gente é pra gente não ter mais sexo, né? Feminino e masculino, é pra gente estar unificado, essas duas energias estarem unificadas, onde essa parte aqui de baixo, ela não vai ser tão importante, entendeu? Ela não vai ser algo que controle
a nossa vontade, porque ela vai estar altamente conectada com os outros chakras, né? Tem a ver muito com os chakras, os 7 chakras principais. E tá aqui, eu deixei o link do vídeo desse filme para baixar, ou então você pode também adquirir e comprar o Blu-ray, né? E também o documentário Atlântida da Cidade Perdida. Eu deixei também o link aqui. Sobre essa questão de Atlântida, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da civilização Atlântica para até cansei. Essa importância dela nos dias de hoje, né? No dia atual, né? Que é um conhecimento que as pessoas falam, mas não explicam direito sobre. Então a gente tem que buscar sempre explicar de uma forma que, com provas científicas, com estudos, livros e tudo mais, para que as pessoas entendam e que não achem que seja uma coisa totalmente só fantasiosa ou que só está em filmes, né? Que não existiu de fato essa conexão. Então o elo perdido eu acredito que seja o povo atlântico, esse elo perdido. Que existe a ciência existe um lapso de tempo muito grande entre os antigos humanos primatas e o Homo sapiens hoje. Aí é chamado de elo perdido. Esse elo perdido, ele é de origem atlântica. Então, nossa civilização ali, naquele período de tempo que sumiu essa história, desapareceu. Eles queimaram tudo, né? Mas ainda existem alguns relatos. Só que as pessoas não querem muito buscar essa informação, porque hoje em dia as pessoas, para pensar sozinho, dá preguiça. Hoje ninguém quer ninguém quer ter o trabalho de buscar o conhecimento, não. A gente quer tudo mastigadinho na boca. Né? Por isso que a gente está definhando como humanidade. E é isso, e a gente vai para a próxima aula agora sobre a Lemúria. Né? Vou preparar o conteúdo, tá mais ou menos quase finalizando sobre o assunto, né? Que Lemúria veio depois de Atlântida, logo depois que a Atlântida caiu, mais ou menos, quando os Atlantes se separaram pelo mundo. E espero que também fique uma aula muito boa. Tem que ser uma aula extensa, porque senão não adianta explicar, não adianta estar lendo aqui se não for extenso, porque o conteúdo é muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima aula. Beijo para vocês.